Boa noite, meus irmãos. Desde já peço a compreensão de vocês caso eu tenha um acesso de tosse aqui, mas de sexta para sábado e de sábado para hoje eu dei uma pioradinha com relação a essa gripe. Não sei nem se é gripe, mas graças a Deus estou bem, só estou tossindo muito. Então peço a compreensão dos irmãos desde já. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade ao texto de Josué. E da última vez que nós estivemos aqui aprendendo a respeito do texto de Josué, nós vimos ali o capítulo 13, dos versículos de 1 a 7, e depois nós fizemos um resumão, desde o versículo 8 do capítulo 13 até o versículo 45 do capítulo 21. Lembrando que nesses capítulos, em todos esses capítulos que nós passamos e fizemos um resumão, era a divisão de terra, o processo onde Josué começa a trabalhar e pôr em prática aquilo que Deus havia ordenado para ele no capítulo 13, que ele deveria dividir a terra entre as tribos de Israel. E, portanto, nós trabalhamos um pouco a respeito esses capítulos e vimos a importância de não baixarmos a guarda. E hoje, então, nós daremos continuidade no capítulo 22. Eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias ao capítulo 22 do livro de Josué, e nós leremos os versículos de 1 a 9. Hoje eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos dentro daquilo que nós vamos ler. É que a obediência traz honra, meus irmãos. A obediência traz honra. É uma realidade, é um fato. Deus vai honrar aqueles que o obedecem. Isso não quer dizer que Deus esteja preso à obediência. Não quer dizer que, então agora, Paulo, já que você falou que obediência traz honra, então eu vou começar a obedecer a Deus para eu conseguir ser honrado por Deus. Esse não é o procedimento e isso não é um padrão de obediência. Ao contrário do que muitas vezes os pais fazem com os filhos, obediência, ela não deve ser uma moeda de troca por uma recompensa. Às vezes nós, como pais, falhamos na educação dos nossos filhos, porque em determinada situação, às vezes você foi chamado para um jantar chique aí da sua empresa, e aí seu filho está lá, o seu filho já não quer ficar, só tem adulto na festa, ele não quer ficar parado, e aí ele começa a fazer uma bagunça e fala assim, ó filho, fica quietinho hoje, você fica, eu te levo no Hop Hari, sei lá. Não é assim que a gente deve lidar, e nem ensinar os nossos filhos a obedecer. Por isso a gente vai pensar um pouco nessa noite, a respeito dessa obediência que traz honra. Uma obediência no padrão de Deus, uma obediência que ela tem o objetivo de glorificar a Deus e não de receber recompensas, conquanto ainda Deus nos agracie com diversas coisas diante de uma vida obediente. Mas vamos pensar um pouco então, nessa noite, a respeito desse tema, obediência que traz honra. E por isso eu peço que os irmãos acompanhem junto comigo no capítulo 22, nos versículos de 1 a 9, nós vamos ver e aprender a respeito desse tema. Capítulo 22, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e de metade da tribo de Manassés. E lhes disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhe entregou. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhe deu no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhe deu, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma.
Então, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. A metade da tribo de Manassés, Moisés deu as terras em Bazã, e a outra metade da tribo, Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto com os outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo: voltem para casa com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze e ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos seus inimigos. As tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra, ela nos conduz a uma conduta aceitável, uma conduta de acordo com a Tua vontade. Por isso, Pai, nessa noite nós abrimos a Tua palavra com o objetivo de sermos mais uma vez conduzidos por ela, a vivermos conforme ela ordena. Que possamos aprender, Senhor, a respeito desse tema, um glorioso tema, de sabermos que a obediência traz honra àqueles que assim vivem. Senhor, que possamos aprender com aquilo que a Tua palavra nos diz e que possamos sair daqui desafiados a pôr em prática tudo aquilo que temos aprendido. Muito obrigado por tudo desde já, Pai. Essa é a oração que nós fazemos e fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, só lembrando um pouco do contexto, as 2 tribos e meias aqui citadas, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, ela havia recebido da parte do Senhor a terra como possessão que eram dos reis amorreus, Seom e Og. Antes deles atravessarem o rio Jordão, Moisés ali ainda com o povo, junto com todo o povo de Israel, junto com Josué, encontraram-se com esse rei, primeiramente com Seom, e Seom não permitiu que Israel passasse por ali pacificamente. Por isso, então, Deus ordenou a derrota de Seom, e o grande e poderoso rei Seom, rei dos amorreus, foi derrotado. Logo na sequência, Og tentou se levantar contra Israel, e mais uma vez Deus concedeu a vitória para eles. E naquele momento em que eles vencem essa batalha contra esses reis amorreus, Seom e Og, essas 2 tribos e meias aqui, sendo representadas pelos seus líderes, chegam até Moisés e solicitam que eles pudessem receber essa parte da herança como herança deles na terra prometida. Meus irmãos, a terra prometida, ela teria essas fronteiras que ultrapassam o rio Jordão. Os limites da terra prometida não se limitam ao Jordão apenas, mas elas iriam além. E nesse momento, então, Gade, Ruben e metade da tribo de Manassés solicitam para Moisés: Moisés, a gente gostaria de ficar com essas terras. E assim como o próprio texto diz lá em Números, capítulo 32, a terra havia sido dada pelo Senhor para os israelitas possuírem. Então fazia parte da herança de Deus para eles. Por isso, então, Moisés, direcionado por Deus, ele concede essa possessão dessa terra. Porém, lá naquele texto, no contexto lá ainda, onde eles estavam junto a Moisés, Moisés fala para ele: olha, diante de todo Israel, eu quero que vocês saibam do seguinte: vocês receberão essa terra, mas vocês terão que atravessar junto com todo Israel para o outro lado do Jordão. E vocês estarão na frente das batalhas, para que até que todo Israel receba a posse da herança que o Senhor prometeu a eles. E
Essas 2,5 tribos, então, concordaram. Falaram para Moisés: Moisés, certamente isso acontecerá. Nós nos comprometemos em ir adiante de todo Israel. Nós estaremos no fronte de batalha e nós guerrearemos até que toda a terra de Canaã seja conquistada. E enquanto os nossos irmãos não puderem desfrutar desse privilégio da herança, nós não retornaremos para as nossas casas. Então, nesse momento, Josué, Moisés ali, como liderança de Israel, selam esse compromisso com essas 2,5 tribos. E, portanto, chegando ao fim dessas batalhas, como nós vimos no capítulo 12, a última grande batalha de Israel contra os reis do norte, ele acontece, Israel ganha, eles estão agora gozando de paz, como a própria palavra de Deus diz no capítulo 12, experimentando essa paz de guerra, sabendo que não existia mais nenhum rei grande em Canaã para afrontá-los e enfrentá-los. Josué, então, começa a dividir as terras. E depois de tendo dividido as terras, desde aí do capítulo 13 até o capítulo 14, até o capítulo 21, perdão, nós vemos que no capítulo 22, no final do capítulo 21, nós vemos uma declaração da parte de Josué e que vai nos direcionar para aquilo que iremos ver hoje. No capítulo 21, no versículo 45, o último versículo do capítulo 21, Deus fala de todas as promessas. Josué relata de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. A realidade do cumprimento das promessas de Deus selava aquilo que era o compromisso de Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés com todo o restante de Israel. Por isso, então, no capítulo 22, quando nós olhamos os primeiros versículos, Josué declara ali abertamente para eles: olha, eu quero que vocês saibam que eu estou contente em saber que vocês obedeceram fielmente aquilo que vocês aliançaram com o seu Deus. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, nesse momento onde se cumprem todas essas promessas, o fato de que todos os israelitas estavam ali reunidos. Josué estava distribuindo a terra, mas ele não foi passando pelas terras e deixando o pessoal, não. Eles se reuniram em Siló, e em Siló ele começou a dividir as terras. E nesse momento, então, estava todo Israel ali reunido. Eles acabaram de vencer uma batalha impossível, mais uma batalha impossível contra os reis do norte. Todas as tribos ali representadas já tinham recebido, já haviam sido mencionadas na divisão de terras, incluindo a tribo de Rúben, Gade e a metade da tribo de Manassés. E por isso, diante dessa realidade, diante desse cenário, Josué fala para eles: vocês fizeram tudo, não parte. Vocês cumpriram com tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo, até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, lhes entregou. Versículos 2 e 3. Meus irmãos, a primeira lição que nós precisamos aprender e podemos aprender com esses versículos é que a obediência traz honra, pois ela é reconhecida diante de Deus e diante dos homens. Esse momento onde todos os israelitas estavam reunidos, um momento simplesmente Josué estava dispensando eles, falando para eles: olha, agora vocês precisam tocar a vida em diante, continuando a ser obedientes a Deus, vivendo uma vida para a glória dele. Diante de tudo isso, Josué escolhe reconhecer diante de Deus, porque Josué está aqui louvando a Deus, não a homens. Mas Josué está louvando a Deus porque esses homens foram obedientes. Meus irmãos, a obediência traz honra porque ela é reconhecida diante de Deus e diante dos homens. Capítulo 1, versículo de 12 a 15. Josué vai descrever esse
relembrar a eles essa aliança. Se alguém puder, se coloque de pé e leia bem forte para mim. Josué capítulo 1, versículo 12 até o versículo 15. Josué 1, versículo de 12 a 15. Quem abriu e quiser ler, pode ler. Muito obrigado, Gil. Meus irmãos, se no capítulo 1, versículos de 12 a 15, que acabamos de ler, Josué traz sobre eles, sobre cada um deles, dessas 2,5 tribos de Israel, a responsabilidade do compromisso firmados com Deus, a quem Josué está lembrando lá do capítulo 32 de Números. Agora, no capítulo 22, ele faz recair sobre esses homens a honra de terem sido obedientes. Josué faz questão de fazer uma menção à obediência deles. Homens que deixaram as suas famílias no outro lado do Jordão. Pessoas que tinham muita coisa a perder, porque nessas batalhas eles poderiam perder a vida e inclusive nunca mais ver os seus familiares e nem sequer experimentar daquilo que a terra poderia dar para eles. Esses homens tinham muita coisa a perder, mas eles são obedientes. Eles entendem que obedecer a Deus é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Por isso, então, Josué faz recair sobre eles essa honra de terem sido obedientes, fazendo a menção diante de todo o Israel como pessoas dignas de serem exemplos para todo o Israel, para que todo o Israel pudesse se lembrar da atitude dessas 2,5 tribos. Homens dispostos a fazer tudo, ir até as últimas consequências para obedecer ao seu Deus. A responsabilidade desses homens não era com os seus irmãos israelitas, primariamente. A responsabilidade desses homens não era com Moisés, primariamente. A responsabilidade desses homens era diante de Deus. Eles sabiam aquilo que Deus havia prometido para Israel. Eles entenderam a necessidade que tinham de praticar a obediência como uma decisão sensata, racional da parte deles, para que assim o Deus deles fosse glorificado por meio de suas vidas. Meus irmãos, o compromisso que eles haviam assumido era muito sério. Mas se a obediência deles fosse algo condicionado à mera obrigação, se fosse condicionado a pessoas, se fosse condicionado talvez a possibilidade de receber algo em troca, certamente nada disso teria acontecido. Se essa aparente obediência fosse algo que não visasse a glória de Deus, esses homens, de maneira nenhuma, experimentariam a vitória dada por Deus ao longo de todo esse percurso. E de maneira nenhuma eles poderiam desfrutar desse momento em que a sua obediência é louvada diante de Deus. Obediência, meus irmãos, não é fruto de obrigação. Obediência é fruto de
satisfação em Deus. Sentir prazer em louvar a Deus. Salmo capítulo 1, versículo 2, eu adaptei o versículo. Porque no versículo 1 ele começa dizendo, bem-aventurado é aquele que não segue. E aí ele vai dizer ali algumas coisas a respeito do procedimento que nós não devemos ter. Mas no versículo 2 ele fala, olha, bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Tem prazer em obedecer à vontade de Deus. Satisfaz obedecer a Deus. É poder fazer algo que você tem claramente a certeza de que a própria atitude já é um benefício. Eu falava com os irmãos alguns domingos atrás, quando tratamos aqui no capítulo 12, que a obediência a Deus é o maior presente que Ele pode nos conceder. Porque obedecer a Deus só é possível para aqueles que creem nele. Obedecer a Deus só é possível para aqueles que já foram alcançados por Deus, que reconheceram que são pecadores, que reconheceram que são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmos, que são incapazes de se salvar e que, portanto, obedecem a Deus diante de tudo aquilo que Ele já fez em sua vida. A obediência é um presente da parte de Deus, meus irmãos. A obediência não é fruto de obrigação. Uma outra coisa que nós precisamos aprender com essa primeira lição, de que Deus honra, a obediência traz honra àqueles que obedecem, porque ela é reconhecida diante de Deus e dos homens, porque, meus irmãos, obedecer não pode ser fruto também de algo penoso para mim e você. Não dá para a gente lidar com a obediência como algo cansativo e pesado na sua vida. Mas é tão difícil, Paulo, lá na minha faculdade. Tem tantas propostas. Mas, pastor, lá no meu trabalho, tem tantas situações adversas, o senhor não sabe como é. É difícil ser crente. É penoso obedecer a Deus. Meus irmãos, isso não é possível para aqueles que creem em Cristo Jesus e que têm seu prazer em buscar fazer a vontade do Senhor. Não pode ser natural para a gente achar que obedecer a Deus é algo cansativo, é algo pesado, é algo que eu tenho que fazer muitos sacrifícios para que isso aconteça. Isso não pode ser natural para a gente, meus irmãos. Não pode. 1 João, capítulo 5, versículo 3. João vai falar para aqueles crentes, olha, nisso nós conhecemos o amor de Deus, a quem Deus ama. Quem? Aqueles que obedecem à lei. E ele continua depois. Para esses que amam fazer a vontade de Deus, para esses que amam, têm prazer em cumprir com a vontade de Deus, para esses, a lei, a obediência à vontade do Senhor, nunca será penoso. Não pode ser penoso para nós, meus irmãos. Crianças, não pode ser penoso para vocês testemunharem de Cristo Jesus na escola de vocês. Adultos, não pode ser penoso para vocês testemunharem de Cristo Jesus no seu trabalho, na sua família ou em qualquer outro lugar. Jovens, não deve ser penoso para vocês testemunharem de Cristo Jesus na faculdade, no seu trabalho. Penoso é desobedecer a Deus. Pesado, cansativo, triste, é viver em desacordo com a vontade de Deus e não viver em acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, viver nessa perspectiva de obediência aqui, sabendo que a obediência não é fruto de obrigação e sabendo que ela não é penosa, pesada para a gente, faz com que nós sejamos honrados por Deus diante dele e diante dos homens.
Volto a falar. Não que isso seja um presente. Não que Deus esteja barganhando comigo e você a sua obediência. Mas aqueles que entendem isso, sentem prazer em obedecer a Deus. Vivem satisfeitos. Obedecer a Deus, por mais que exija de mim e de você abrir mão de determinadas coisas, inclusive coisas que não são pecaminosas, mas que eu vou abrir mão para que Deus seja evidenciado ainda de maneira mais clara na vida dos meus irmãos em Cristo e na vida das pessoas lá fora, ainda que isso tenha que acontecer, para mim é um prazer. É satisfatório poder fazer isso para que o meu Deus seja honrado. Meus irmãos, certamente essa foi a obediência encontrada na vida daqueles homens a quem Josué está louvando diante de todo Israel. Certamente é essa obediência que ele encontrou na vida desses homens da tribo de Ruben, Gade, metade de Manassés. E não somente na vida deles, mas também na vida de todo Israel. Que apesar de ter tido momentos difíceis, apesar de ter momentos e situações que eles pecaram contra Deus, se arrependeram, se reconciliaram com Ele e voltaram a cumprir com a vontade de Deus. Por isso, então, esses homens podem ser honrados diante de Deus, reconhecidos diante de Deus e diante dos homens, porque são pessoas que tiveram prazer em obedecer a Deus. Meus irmãos, nós falamos aqui constantemente para vocês. Vocês já ouviram de mim várias vezes, já ouviram do pastor várias vezes, que obedecer é uma decisão do nosso coração. Obedecer não é uma opção, no sentido que eu posso agradar a Deus sem obedecer, é impossível. Mas obedecer é uma decisão que eu tomo no meu coração. Eu sei que é difícil, eu sei que vai custar coisas que eu vou ter que abandonar na minha vida, porque não estão em acordo com a palavra de Deus, mas eu vou fazer porque eu tenho prazer. Deus me satisfaz. Essa obediência apresentada por eles era algo completamente diferente. Algo que identificava esses homens como povo de Deus. Como Moisés fala lá em Levíticos, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo santo, que vivia para a glória desse Deus, que identificava com esse Deus não em palavras, mas em cumprimento. Pessoas que estavam dispostas a obedecer a esse Deus, custasse o que custasse. Não sei como é que eu iria continuar. Mas custe o que custar, que sejam obedientes. Eles tinham essa noção. Meus irmãos, eu e você também podemos ser reconhecidos diante de Deus e diante dos homens como esses servos obedientes. Um dos textos mais bonitos dentro da palavra de Deus, que me chama muito a atenção e me gera uma certa inveja santa, é o texto de Jó, capítulo 1. Quando Deus está ali, Jó relata que no momento em que os santos se reuniram para adorar a Deus, e ali ele está se referindo possivelmente aos anjos, Satanás aparece ali. Satanás aparece e Deus fala com ele. Você tem visto o meu servo Jó? Homem temente, fiel, obediente, que se desvia do mal. Você tem visto ele? Percebe, irmãos? Pessoas obedientes são honradas por Deus diante dele e diante dos homens. Viver em obediência, meu irmão, precisa ser algo prazeroso para mim e você. Para que assim, nesse padrão de obediência que acabamos de ver, sendo mencionado aqui e sendo relatado por Josué no texto, nós possamos ser
reconhecidos diante de Deus e diante dos homens. Eu e você podemos ser esses servos obedientes, pessoas que obedecem a Deus, não porque se sentem obrigados, pessoas que obedecem a Deus sem peso nas costas, pessoas que obedecem a Deus de maneira sincera. Nós podemos ser esses servos obedientes nesse padrão, meus irmãos. E o que nos capacita a viver dessa maneira é que Cristo Jesus, o justo, morreu no nosso lugar para fazer de você e de mim pessoas capacitadas a viver conforme a vontade do nosso Deus. A primeira lição, então, que nós podemos aprender é que a obediência traz honra, pois ela é reconhecida diante de Deus e dos homens. A segunda lição que nós podemos aprender com esse texto, nesses versículos que acabamos de ler, é que a obediência traz honra, pois ela dá consolo, paz, descanso para aqueles que temem a Deus. Versículos 4, 7 e 8 do capítulo 22 de Josué, nós vemos Josué declarando isso. No versículo 4, ele fala para aquelas pessoas, as 2 tribos e meia. Agora que o Senhor, seu Deus, já deu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido a eles, voltem vocês para a casa de vocês, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. No versículo 7, ele fala, a metade da tribo de Manassés, Moisés dera as terras de Bazã, e a outra metade da tribo Josué dera terras no lado oeste do Jordão, junto aos outros israelitas. Ao mandá-los para casa, Josué os abençoou, dizendo, voltem para casa, com as riquezas que juntaram, grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam com os seus irmãos os despojos dos inimigos. Meus irmãos, a obediência traz honra, porque aqueles que obedecem podem desfrutar do descanso, da paz, das bênçãos que Deus concede a eles. Josué está dando uma ordem para eles, olha, vocês cumpriram com aquilo que vocês deveriam fazer. Vocês foram obedientes a Deus. E Deus concede a vocês, então, a honra de poderem desfrutar da obediência que vocês praticaram. Deus permite que vocês possam desfrutar daquilo que Ele concedeu a vocês de maneira gratuita, não de troca. Deus não está concedendo essas bênçãos porque eles foram obedientes. Deus já havia prometido essas terras, dado como posse essas terras a Abraão. Apesar de Abraão não ter recebido essas terras, a terra foi dada a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis. Deus já tinha dado. Era a bênção de Deus para Israel. Se eles fossem obedientes, eles desfrutariam da bênção que é viver uma vida obediente. Essa é outra lição importante que precisamos aprender, irmãos. Viver de maneira obediente a Deus certamente nos trará descanso e paz. Mas a ideia transmitida aqui por Josué em dizer para eles que Deus lhes concedeu descanso não significa que Deus é obrigado a dar a eles aquilo que eles queriam. Não significa que Deus é obrigado a dar a eles essa terra porque eles foram obedientes. Como eu falei, essas terras já haviam sido dadas por Deus lá em Gênesis 15. Israel precisava tomar posse dessas bênçãos. E o caminho para fazer isso era a obediência. Mas Deus já havia concedido. Meus irmãos, o texto é bem claro. Ele fala assim, agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu
aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, já concedeu descanso a eles, voltem para suas casas, para a terra que Moisés, servo do Senhor, lhes havia dado. As terras que eles iriam herdar já estavam sob posse deles antes deles atravessarem o Rio Jordão. Deus concede o privilégio para aqueles que vivem em obediência a Ele, de serem reconhecidos diante dele e diante dos homens. Mas Deus também promove honra, dá honra a esses servos obedientes, permitindo que eles possam desfrutar da paz e do descanso que Deus pode promover em suas vidas. Meus irmãos, precisamos lembrar que ser obediente não significa ser obediente quando dá. Ser obediente não significa ser obediente quando me favorece. Ser obediente significa servir e buscar cumprir com a vontade de Deus, custe o que custar. Talvez custe muitas coisas para nós. Talvez custe trabalho. Talvez custe namoro. Talvez custe deixar ou iniciar uma faculdade. Talvez custe tantas outras coisas que você vai ter que abrir mão de ter para ser obediente a Deus. Mas se você for obediente nesse padrão que vimos anteriormente, se a obediência para você é um prazer, se a obediência para você é algo leve, não pesado, você certamente experimentará do descanso, da paz, das bênçãos de Deus. É algo maravilhoso, meus irmãos. Obedecer significa trabalhar todos os segundos da sua e da minha vida para cumprir com a vontade de Deus, para que Ele seja glorificado e assim possamos desfrutar da bênção que é ser obediente. Como eu falei anteriormente, ser obediente é um presente que Deus concede a apenas aqueles que já o conhecem. Nós temos a oportunidade de sermos obedientes, meus irmãos. Aqueles que já confessaram Cristo Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, que entendem que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu naquela cruz, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou. E foi assunto aos céus, está à direita de Deus. Foi glorificado sobre todo nome, reconhecido sobre todos os reinos. Se nós cremos nessa verdade, meus irmãos, Deus deu um presente para mim e para você, que é obedecer à vontade dele. Nós podemos fazer isso. Diante dessa realidade, meus irmãos, o que nós precisamos aprender com essa segunda lição é que Deus concede o privilégio para mim e para você de desfrutarmos das bênçãos que Ele nos dá. Não que Ele seja um devedor, mas porque Ele concede de maneira graciosa e misericordiosa para cada um de nós. Que possamos então desfrutar dessas bênçãos com um coração tranquilo, cientes que obedecer é prazeroso. Precisamos nos lembrar disso, irmãos. Precisamos ter em mente essa certeza. Deus permitiu que nós pudéssemos obedecer à vontade dEle. Obedecendo à vontade dEle, nós somos agraciados com algo que não é dado para todas as pessoas. E eu posso desfrutar disso com toda a liberdade que Ele me permite. Diante dessas duas lições que nós aprendemos, que acabamos de ver no texto, Josué conclui de maneira extremamente oportuna. Obedecer para esses homens aqui, Rúben,
Gade e metade da tribo de Manassés, todo o restante de Israel. Obedecer para eles foi algo pontual, eles tinham convicção disso, sentiam prazer em fazer isso, mesmo com as suas limitações de um homem normal, natural, pecador, miserável como eu e você. Mesmo diante disso, Josué ele se despede desses homens, dando um direcionamento. As palavras de despedida de Josué para essas 2,5 tribos de Israel, que iriam voltar para o outro lado do Jordão, eram palavras de incentivo, e de incentivo à obediência. Mas, pastor, por quê? Por que Josué está incentivando eles a fazer algo que eles já praticam? Por que será que Josué, ao despedir esses homens, principalmente ali no versículo 5, ele chama a atenção deles para um procedimento de obediência? Por que será que isso acontece? Meus irmãos, Josué faz isso porque ele sabia que, infelizmente, é muito comum aos homens, pecadores, como eu e você, de se esquecer de Deus. É muito fácil. Por isso Josué diz a eles: já que vocês estão apresentando uma vida dedicada em obedecer a Deus, já que vocês estão dispostos e batalhando contra o seu próprio eu, a obedecer à vontade de Deus e praticar ela completamente, aquilo que eu desejo que vocês aprendam é o seguinte: continuem a guardar fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu, de amar o Senhor, o seu Deus, andar em todos os seus caminhos, obedecer aos seus mandamentos, apegar-se a Ele e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. Meus irmãos, esse é o desafio das nossas vidas. A obediência precisa ser cultivada todos os dias nos nossos corações. Talvez você tenha apresentado uma vida obediente até aqui. Talvez você tenha se dedicado e esteja ainda batalhando para apresentar uma vida obediente diante do seu Deus, dessa maneira, nesse padrão. Mas eu e você nunca poderemos deixar de lembrar que precisamos ser obedientes. Não podemos, meus irmãos. Josué tinha noção disso e por isso ele dá essa ordem. Interessante, Josué utiliza 5 verbos aqui específicos: amar, andar, obedecer, apegar-se, servir. Ele utiliza esses verbos aqui para que eles pudessem lembrar de que obedecer significa isso. Significa amar a Deus, significa andar nos caminhos dele, significa obedecer à sua vontade, significa apegar-se, estar junto, desejar proximidade com Deus. Significa servir a Deus. Obedecer é isso. Quantas vezes, meus irmãos, na hora da luta, na hora da dor, na hora do abatimento, nós buscamos ao nosso Deus prometendo obediência, falando com Ele que nos dedicaremos mais a obedecer à vontade dEle e que depois de ser abençoado, talvez depois de Deus conceder aquilo que você tanto pede, você e eu nos esquecemos de continuar obedecendo. Quantas vezes isso já aconteceu, irmãos? Precisamos nos educar
a manter o nosso coração e a nossa mente centrados no desejo, na decisão racional de obedecer a Deus. Não somente nas lutas. Não com o desejo pecaminoso de querer colocar Deus na parede e trocar coisas com Deus diante da sua obediência. Nem porque você se sente obrigado, mas sim porque sabemos que aqueles que temem a Deus sentem prazer em obedecê-lo. Esse é um privilégio que só aqueles que confessam Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas podem experimentar. Essas palavras usadas por Josué fazem eco a tudo aquilo que Moisés já havia dito. Moisés havia falado para esses israelitas ao longo do deserto, em Deuteronômio 6, versículo 5, Deuteronômio 10, versículo 12, Deuteronômio 11, versículo 13, tudo isso, amem, dediquem-se, apeguem-se, sirvam. Não deixem de se lembrar da lei do Senhor, obedeçam aos seus mandamentos, se dediquem nessa tarefa. Tudo isso já havia sido dito. E Josué, então, aqui, ele relembra esses homens. Mais uma vez eu vou ensinar vocês. Querem servir a Deus? Obedeçam a Deus, custe o que custar. Amem, obedeçam, sirvam, apeguem-se, dediquem-se a esse Deus. De todo o coração de vocês, com toda a sua alma. E você certamente experimentará essa honra que a obediência traz. Josué desejava de todo o coração que tanto eles, os israelitas ali representados pelas 2 tribos e meias, quanto todo o restante de Israel, pudesse aprender e se lembrar diariamente de que obedecer traz honra. A obediência, meus irmãos, traz honra àqueles que assim vivem. Não que Deus deva alguma coisa a mim e a você, mas que Ele se alegra em abençoar os seus filhos que obedecem a Ele fielmente. Deus se alegra. Nós vimos hoje no texto de Sofonias, capítulo 3, Sofonias falando para Israel: Israel, quando vocês obedecerem, esse remanescente fiel que eu vou permitir continuar no meio de vocês, esse será separado para a honra e glória de Deus, e eu vou ter prazer em honrar vocês. Eu vou ter satisfação em honrar a vocês diante da obediência de vocês. Deus se alegra quando os seus filhos vivem nesse padrão de obediência. Não pensam em trocar, não é penoso nem pesado, não se sentem obrigados em obedecer, mas pelo contrário, exultam, glorificam, saltam de alegria, porque sabem que obedecer a Deus é um prazer que Deus concedeu apenas àqueles que já foram alcançados por Ele. Amém? Que possamos aprender com isso, irmãos. Que possamos tomar essa decisão diariamente. Que possamos nos lembrar que obedecer traz honra, mas nesse padrão de obediência. Deus certamente será honrado e glorificado por meio das nossas vidas, se apresentarmos vidas obedientes nesse padrão. Que possamos então fazer isso com toda a dedicação, amando ao nosso Deus, buscando a Ele, obedecendo a Ele, servindo a Ele, nos apegando a Ele, porque Ele é o nosso Deus.
sabemos que é um privilégio sermos parte da família dele, porque não éramos merecedores disso. Que possamos então apresentar essa obediência diante do nosso Senhor e que as pessoas possam ver o que a vida de um crente pode produzir quando esses obedecem a Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse tempo que tivemos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Porque de maneira maravilhosa o Senhor nos alcançou. E por meio do Teu Filho, Cristo Jesus, o Senhor permitiu que nós pudéssemos viver uma vida obediente diante do Senhor. Senhor, sabemos que a obediência não é moeda de troca ou de compra. Sabemos que a obediência não é fruto de obrigação. Sabemos que obediência não é algo, não deve ser algo penoso e pesado para aqueles que creem em Ti. E por isso, Pai, nessa noite, diante daquilo que nós vimos, através desse momento onde Josué está louvando a Ti por conta da obediência desses homens, a nossa oração é que o Senhor nos ajude praticarmos esse tipo de obediência. Uma obediência que traz honra, reconhecendo aqueles que assim vivem, diante de Ti, diante de homens. Uma obediência que traz honra àqueles que assim vivem, porque ela permite que possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor concede. Senhor, que possamos, em tudo, sermos obedientes a Ti. Que a nossa vida seja marcada por isso. Homens que amam o Senhor, que temem ao Senhor e que por isso decidem em seu coração servir a Ti de maneira obediente e fiel. Senhor, nos ajuda nessa tarefa. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que somos falhos e pecamos contra Ti. Mas se em determinado momento da nossa vida, Pai, nós nos pegarmos não obedecendo a Ti, Pai, que haja confrontação. Que a gente possa reconhecer a nossa atitude pecaminosa, se arrepender, confessá-la diante de Ti e mudar. Se tem alguém aqui, Pai, que estava vivendo de maneira pacífica com a desobediência, que achava natural agir com obediência, trocando, buscando como se fosse moeda de compra. Se alguém aqui estava vivendo como, lidando com a obediência como algo que eu posso fazer porque sou obrigado, Pai, eu peço que o Senhor, por meio da Tua palavra, confronte esse coração. Que possa haver também ali arrependimento genuíno. Deus, eu te peço por cada um aqui presente, que as nossas vidas possam cantar a Ti tudo aquilo que o Senhor merece. Que a nossa obediência possa declarar às pessoas que somos povo Teu, pessoas escolhidas por Ti, para viverem para a honra e glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, Pai. E nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e a consolação com o Santo Espírito esteja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Podem se assentar, irmãos. Tenha o seu tempo de oração silenciosa. E ao final do culto eu estarei ali para cumprimentá-lo.